A paz do Senhor, queridos. Glória a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor Paulo estava orando sobre a misericórdia, né? A palavra misericórdia quer dizer colocar o miserável nas cordas do coração. É isso que Deus fez conosco. Nós, miseráveis pecadores, fomos colocados nas cordas do coração do Pai. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Meus amados, se você puder abrir tua Bíblia em Eclesiastes, por favor, Eclesiastes capítulo 1. Nós vamos aqui meditar em alguns versículos. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Na tradução NVT, diz assim: nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. Sabemos que Eclesiastes foi escrito por Salomão já na sua velhice. Salomão agora já está com bastante experiência, além, obviamente, da grande sabedoria que Deus lhe deu. E ele escreve esse livro agora mais como uma reflexão da vida. Inclusive o nosso tema aqui é o fim de todas as ilusões. Salomão, ele termina a sua vida concluindo que tudo é vaidade. E é interessante que um dia eu estava conversando com o irmão da Deus é Amor. Ele diz: o irmão sabia que bigode, usar bigode é vaidade, né? Eu falei: é verdade, usar bigode é vaidade. O irmão sabia também que usar o paletó aberto aqui atrás, com essa abertura no paletó, também é vaidade, né? Falei: também é vaidade. O irmão sabe também que passear é vaidade, né? Aliás, no RI eu cheguei a ler o RI, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, da Deus é Amor, e eles colocam lá que passear é pecado. Eu fiquei chocado porque, apesar de tantas coisas, eu falei: não, acho que não vão chegar a tanto, né? Pois é, lá está escrito que o ministério baseou na Bíblia. Falei: gente, interessante, eu nunca vi na Bíblia que passear é pecado. Aí eu fui ver a referência que eles colocaram lá. Está lá em Jó, capítulo 1, quando Deus pergunta para o diabo: de onde vens? Vocês veem que a gente precisa ler mais a Bíblia? É, coisa séria. Mas aí eu concluí com ele dizendo: meu amado, mas segundo a Bíblia, segundo o homem mais sábio, tudo é vaidade. Você é vaidade, eu sou vaidade. Esse prédio é vaidade. Aquele carro é vaidade. Tudo é vaidade. Porque a palavra vaidade quer dizer aquilo que se vai, aquilo que passa, aquilo que não tem permanência eterna é vaidade. E Salomão, amados, ele traz para nós, nesse livro, especificamente de Eclesiastes, todo ele, a brevidade da vida. Salomão vai falar que ele não vê sentido. Não é que Salomão estava desiludido. Salomão está sendo realista. Ele está trazendo para nós o cuidado que se deve ter em não se apegar a coisas criadas, seja criadas por nós ou até mesmo por Deus aqui na terra, porque isso vai passar. E olha que Salomão não tinha ainda a revelação da eternidade através de Cristo. Salomão não sabia que vai existir, ou já existe, obviamente, a nova Jerusalém celestial.
Salomão conhecia o templo que ele construiu, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, uma imponência tremenda, e aliás, ele foi revelado a Davi, e Deus advertiu Davi: faça conforme o modelo que eu te mostrei. Davi fez todo o projeto ali da construção daquele templo, embora ele não pôde construir, Deus não lhe permitiu. Mas Salomão, olhando para aquele templo, eu creio que ele ficou meio que frustrado. Olha, toda essa beleza desse templo, isso aqui também é vaidade. E Jesus, há 2000 anos depois disso, 1000 anos depois disso, Jesus também fala do próprio templo. Os discípulos estão admirados, não é mais o que Salomão construiu, porque aquele foi derrubado pela Babilônia, mas é o segundo templo que começou lá com Zorobabel, lá em Malaquias, Ageu, Zacarias ali, conta a história da reconstrução do templo, bem menor, bem menos imponente do que o que Salomão construíra, mas posteriormente ele é reformado pelo rei Herodes, e era um templo também muito imponente, muito bonito. E os discípulos falam para Jesus: olha, Senhor, viste aí que pedras lindas, que templo, que edificação. Jesus disse: eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso acontece no ano 70, 40 e poucos anos após Jesus falar isso, essa profecia se cumpre. O último templo foi derrubado, pedra por pedra, com a invasão de Roma, através do general Tito, na cidade de Jerusalém, para debelar uma rebelião. E então eles destruíram o templo, derrubaram pedra por pedra, porque o ouro que havia ali, com o fogo, o incêndio que teve no templo, derreteu aquele ouro, e ele foi descendo pelas fendas das pedras. E os romanos então, para recolher todo o ouro, eles iam derrubando pedra por pedra, e eram pedras enormes, não é tijolinho que nem o nosso não. Pois bem, tudo isso é vaidade. E Salomão então está refletindo sobre a vida, sobre a limitação humana, sobre a brevidade da vida e a ilusão das posses. Então ele começa dizendo: vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. A vida é como um vapor. A partir do versículo 2 que nós lemos até o 4, assim como Tiago também vai dizer que a vida humana é como um vapor. E a palavra hebraica utilizada para essa expressão é revel, que significa vapor, névoa ou sopro. Salomão nos lembra que a vida é passageira. Tudo que parece sólido hoje pode desaparecer amanhã. O tempo passa rapidamente, as gerações vêm e vão. E é interessante que uma geração que afirma certas verdades, ela pode ser corrigida pela próxima geração, ou até mesmo desfeito aquilo que tanto acreditavam. E nós vivemos dias como esses, em que verdades eternas da palavra de Deus estão sendo colocadas em dúvida. Você abre hoje a sua internet, e você vê gente falando de tudo. Hoje tem até a Iá falando da Bíblia, né? Está pregando com a beleza, a irmã Iá, não sei se vocês conhecem. Ela prega, é inteligente, que é uma benção. Mas nós temos que ter cuidado, porque há verdades na palavra de Deus, que elas nos são reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Embora a Bíblia já é a revelação de Deus, mas há verdades que elas têm que ser trazidas para o contexto da sua vida atual. Às vezes a pessoa lê a Bíblia e fala: irmão, eu li a Bíblia, mas não entendi nada, não me trouxe resultado nenhum. Peça a revelação do Espírito Santo que está em você, que é o mesmo Espírito que inspirou essa palavra. Ele vai te revelar a palavra para a sua situação daquele momento. Às vezes você não vai sentir nada quando ler, mas outro que lê pela revelação do Espírito Santo, naquele momento, para a sua situação, o Espírito Santo tem uma mensagem atual para ele. Isso ninguém faz, Iá não faz, nenhum pregador pode fazer, senão o Espírito do Senhor. E aí nós vemos o diferencial da palavra de Deus para a palavra do homem. Pois bem, então a vida, segundo o pregador Salomão, ela é um vento, ela é um sopro.
Não devemos construir nossa identidade em coisas temporárias. E nós vemos muito isso hoje. Pessoas que querem se identificar ou pelo que ele faz, ou pelo que ele possui, ou pelo que ele representa na mídia, no meio social. Mas falta alguma coisa, falta um conteúdo chamado caráter. E é interessante que Jesus vai falar disso lá em Lucas 12:15, quando ele diz: acautelai-vos da ganância, porque a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Quando se vê hoje pessoas bilionárias ou influentes na sociedade, no mundo político, no mundo econômico, muitas vezes nós olhamos para aquela pessoa e começamos até mesmo querer imitar aquela pessoa, querer ser como ela, ser bem sucedido como ela, ter a fortuna que ela tem, como já foi mencionado aqui, um trilionário. Mas na verdade, queridos, o que realça diante de Deus, o que prevalece para a eternidade, não são coisas conquistadas, coisas feitas pelo homem. O que vai nos levar à eternidade, o que vai conosco para o outro lado, só é uma coisa: o nosso caráter, o que somos na essência. Isso não adianta as pessoas te criticar, você é um pobre, você não venceu na vida, você é um desiludido. Não importa. O que importa é o seu caráter, é como Deus te vê, não como o homem te vê. E nós muitas vezes queremos nos pautar nisso, naquilo que realizamos, naquilo que significamos para as pessoas, em termos de realizações ou em termos de posses. Mas Deus olha para o coração do homem. E é isso que permanece para a eternidade. Precisamos valorizar aquilo que possui valor eterno. A vida é curta demais para ser desperdiçada. E a pergunta que fica é: em que tenho investido minhas energias? Naquilo que permanece ou naquilo que se vai com o tempo? Naquilo que é eterno ou naquilo que é vaidade? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para mim. Gostaria que você fizesse para si mesmo nessa manhã. Segunda coisa que Salomão vai questionar nesse livro e meditar é sobre a ilusão do controle. Isso está em Eclesiastes 9:11, quando ele diz assim: nem sempre o mais rápido vence, nem sempre o mais forte triunfa, nem sempre o mais sábio prospera. A vida é marcada pelo tempo e pelas circunstâncias que estão além do nosso controle. Planejar é importante, mas confiar em Deus é indispensável. Do homem, diz a Bíblia, são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Não é errado. Aliás, o próprio Cristo nos ensinou a planejar a nossa vida. Ele ensinou. Ele diz: quem é que vai construir uma torre, não senta primeiro e faz os cálculos para ver se dá para começar e terminar? Não é? Planejamos, mas buscar a orientação e a direção de Deus e procurar saber qual é o plano de Deus para a nossa vida, isso é indispensável para todos nós. E não é só para ter sucesso, é a realidade da vida. Salomão, ele vai se despojando dessas ilusões de autocontrole, ou de controle das coisas. E hoje, lamentavelmente, queridos, o evangelho pregado hoje na televisão, enfim, por aí, ele está muito mais voltado pela posse que você pode adquirir. A tônica hoje do evangelho pregado é: possua, adquira, conquiste, seja cabeça e não cauda, seja príncipe, você é filho do rei, você deve comer o melhor da terra e possuir o melhor que a terra tem. A pergunta é: eu estou possuindo ou estou sendo possuído? Porque nós não temos controle de nada, nós não dominamos nada. Tudo que temos, que somos, é fluido. Aquilo pode desaparecer como um vapor, como é a vida. Quantas pessoas planejam coisas, realizações, como diz Tiago: nós iremos em tal cidade, vamos conquistar muitas coisas, riquezas. Tiago diz: vocês não sabem o que produzirá o amanhã. Vocês não deviam dizer isso.
nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Não. Vocês deviam dizer: se o Senhor nos permitir, se o Senhor estiver conosco, se o Senhor nos autorizar, faremos isso ou aquilo. E nós cristãos, pasmem vocês, que já conhecemos essa verdade, quantas vezes nosso coração é iludido e planejamos coisas que nem mesmo consultamos o Senhor, quanto mais saber a vontade dEle. Porque uma coisa é perguntar para o Senhor, uma coisa é mencionar: que Deus me ajude, que Deus esteja à minha frente. Isso é um jargão que todo mundo usa. Outra coisa é esperar a resposta do Senhor. Nós não temos tempo para isso, nem paciência para essas coisas. Antigamente se orava. Estava ouvindo o irmão comentar, ele falou: até o celular hoje luta contra isso. Antigamente, quando o filho ou o marido da irmã demorava a chegar do trabalho, a irmã fazia o seguinte: vou orar, não sei o que aconteceu com meu marido, até agora não chegou. Não tinha celular. A irmã orava, entregava na mão do Senhor, Deus trazia o marido em paz, o filho, ok. Hoje, demorou um pouquinho, pega o celular: onde é que você está? Estou na marginal, mãe, estou parado aqui. Pronto, vou orar para quê? O celular já resolveu. Sabe? Até a tecnologia que veio para nos auxiliar pode interferir de tal maneira que nós nos tornamos arrogantes, achando que nós resolvemos tudo, mas nós não podemos nada, meu amado. E quem falou isso não sou eu, é Jesus, capítulo 15 de João: sem mim. Então Salomão, ele perde essa ilusão do controle do tempo. Nós queremos controlar o tempo, principalmente quando nós olhamos no espelho, né? Espelho meu, não judia de mim. Quando você compara a sua foto, né, de 30, 40 anos atrás, você fala: gente, o tempo está judiando. Queremos controlar, queremos voltar. Amém, faça o que você puder, querido, mas você não vai conseguir. Já fique sabendo. Dá uma melhoradazinha no visu, né, na fachada, mas não resolve. Como disse o irmão, para a velhice não tem oração que dá jeito. Não tem. O tempo passa e nós voamos. Foi isso que Salomão chegou a essa conclusão. Vaidade, tudo é vai, tudo se vai. Muito bem. O controle absoluto pertence somente a um, e não é você. Terceira coisa que Salomão percebe também, que a morte é o grande nivelador da humanidade. A gente não gosta dela, a gente, quando traz esse assunto, lá vem esse papo, não gosto de falar disso, não é? Mas olha o que o Salomão falou. Eu fiquei bobo, que na tradução NVT ficou bem interessante o que ele disse no capítulo 7, versículo 4. Ele diz assim: o sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. E agora? Interessante, né? O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. Será que esse camarada, esse sábio que ele está dizendo aqui, que pensa na morte, é um cara com tendência suicida? Será que ele é um depressivo, triste, angustiado, que não vê a hora de morrer? Será que é isso que Salomão quer dizer aqui? Não, porque ele chamou de sábio. Ele não chamou de louco, não chamou de depressivo, não chamou de angustiado, de síndrome do pânico. Não. Ele disse que o sábio pensa na morte com frequência. Por quê, queridos? Porque é a realidade da vida, gente, nua e crua. Não tem o que fazer. E quem pensa na morte com frequência, automaticamente ele está pensando na sua eternidade. Ele não está pensando na morte, tentando arrumar uma forma de cair fora dela. Não, ele sabe que isso não existe. Portanto, ele está pensando agora, já é do outro lado. Ele já está um degrau a mais, ele já está num patamar mais alto. Ele não está mais apegado nisso, porque isso aqui está limitadíssimo.
Todos aqui têm data de validade, querido. E não tem como alterar ela, não. Vai chegar para você, vai chegar para mim. Por que ignorar isso? É uma realidade como qualquer outra. Agora, o diferencial é aquele que pensa do outro lado. O que será de mim, do cemitério para frente? Até lá vocês vão me acompanhar? Espero que não. Não estou com pressa. Estou de boa, todo quebrado, todo torto, mas estou vivo. Se eu contar para vocês o que eu já enfrentei, já vi a morte de perto, não vou falar que vocês vão começar a chorar. Até agora está tudo bem, estou vivo. Como diz, o vaso ruim não é fácil quebrar ele não, irmão. E uma vez, quando eu congregava na outra igreja, que eu já capotei o carro 2 vezes, né? E essa vez que eu capotei, foi na Fernão Dias, o carro girou uma volta completa, depois ele foi de lado, bateu num ressalte que tinha na pista e virou e foi virando. Aí quando eu cheguei na igreja, na semana seguinte, aí os meninos lá zoando comigo, ei, isso aí é duro de matar. Mas estou vivo. Mas eu tenho que pensar, queridos, não é nisso. Isso é certo. Isso não tem como mudar. Vou morrer, acabou. Agora, e do outro lado, como será? Como disse, acho que o pastor Paulo Oliveira mencionou aqui, do aquele rico, chamado na parábola de rico insensato. Onde é que estava a insensatez daquele rico? Alma, você tem muito, o celeiro está lotado, quer dizer, eu estou rico. Acertei na mega. Acabou, precisa levantar mais cedo para trabalhar, preciso ficar dependendo de aposentadoria mirrequinha, não. Ó alma, come, folga, bebe, descansa. Aí sabe o que Jesus fala para ele? Louco, essa noite pedirão a tua alma. E aí? Como é que você vai encarar a eternidade? Porque essa riqueza sua vai ficar, e você não sabe nem quem é que vai aproveitá-la. Pode ser um camarada que nunca trabalhou na vida, vai tomar posse de tudo. É um filho vagabundinho que não quer trabalhar, né? É um genrinho folgado. Vai pegar minha fortuna, que eu não tenho. Mas é a realidade. Portanto, a morte, segundo o pregador aqui, é o grande nivelador. Capítulo 3, versículos 19 a 20. De Eclesiastes, assim como Hebreus 9, 27, onde está dizendo, porque ao homem está ordenado morrer uma vez. Já caiu por terra aí reencarnação, certo? Ninguém morre 2 vezes. Vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Ricos e pobres, sábios e tolos, justos e injustos, todos caminham para o destino eterno. A morte desmonta a ilusão de superioridade humana e nos lembra que cada dia é precioso. Você já agradeceu a Deus por esse precioso dia que Ele deu hoje? Não, irmão, eu já estou agradecendo para daqui 1 mês. Quem garante que você vai chegar lá? Não estou te desanimando. Quem garante? Um vizinho meu lá, ele lutou, coitado, com a esposa dele, com câncer. Ela fez cirurgia, o câncer voltou, fez de novo. E era só ele e ela, 2 velhinhos, e ele cuidando dela. Pois a velhinha está lá até hoje, e o tiozinho já foi. Falei, gente, eu nunca vi um trem desse. Não, mãe. Quem estava ruim é a mulher. A mulher vivia toda caqueta, tortinha. E ele fortinho, sempre alegre, que ele era da Cristã do Brasil. Irmão, graças a Deus, minha esposa está melhorando. A gente orava, daí a pouco a esposa caía de novo, levantava. E daí a pouco quem vai é ele, e ela fica. Quem garante o amanhã? Salomão então chega a essa conclusão: a morte nivela a todos. Diante dela não respeita sábio, trilionário, não respeita político poderoso, delegado, ministro da Suprema Corte, tem nada disso não. Quando ela chega, meu amado, você vai tremer. Mas não adianta fazer biquinho, espernear, gritar por mamãe, por Ave Maria, ninguém vai te salvar.
Quando ela bater na sua porta do seu coração, você fala: eis-me aqui, estou morrendo de medo, mas vamos embora. Você vai montar num cavalo preto? Alguém diz assim: eu não sei. Diz que ela vem com uma capa preta, uma foice, é assim, Simone? Eu não sei, eu nunca vi ela, nem quero. Diz que vem num cavalo preto. Eu gosto de cavalo, minha paixão é cavalo, mas preto assim, nessas condições, é melhor não, né? Melhor o cavalo branco. Viver com consciência da eternidade nos ajuda a viver com mais sabedoria no presente século. Todo rico, trilionário, quando está na cama, nos seus últimos instantes, ele diz o seguinte: daria toda a minha fortuna para mais alguns dias de vida. Mas a morte fala: não, não preciso disso. Tem um homem na Bíblia que um homem era um rei poderoso, chamado Ezequias. Rei crente, bom de crente, servo de Deus. O profeta falou: você vai morrer, amigão, dessa cama que você está, sem chance. O profeta fez uma extrema-unção, deu as costas, desceu a escada do palácio, está lá saindo. Deus falou: volta lá, o homem está lá chorando, se acabando em lágrimas. E eu fiquei com dó dele, eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. Oh, essa aí é uma dica, quando você estiver lá, você clama, bobo. Ele é bondoso, né? Ele é bondoso. E eu creio que tem gente aqui que Deus já deu uma espichadinha. Não estou profetizando não, estou só... Eu mesmo, capotei carro 2 vezes. Já caí numa cisterna com cavalo e tudo. Já quase morri afogado no rio. Eu estava no último suspiro quando alguém me deu a mão e me tirou. E não vou falar mais nada, já chego. Eu acho que foi algumas semanas a mais que ele me deu. Amém, bem-vindo. Aceito. Porque quem não quer viver, gente? Você vai dizer: mas irmão, viver aqui, né? A vida é tão atribulada, não sei o quê. Irmão, mas a vida é dom de Deus. Deus é vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ninguém quer morrer, sabe por quê? A morte entrou como castigo. No dia que desobedecer, certamente morrerás. É castigo, é consequência do pecado. Então ninguém quer morte, claro que não. Todos nós queremos viver. Mas o pecado entrou, trouxe a morte. Todos quantos nascem de Adão morrerão, salvo raras exceções, assim como Enoque, Elias. Esses 2 bonitão aí não morreram, eles foram inteirão para o céu. O resto morre tudo, não adianta. O vazio dos prazeres, Salomão chega a essa conclusão, Eclesiastes 2, 1-11. E olha que esse homem teve prazer de tudo e qualquer forma que você imaginar. Salomão teve à mão. Ele teve riqueza, ele fez grandes festas, ele tinha os melhores vinhedos. Diz ele que plantou todo tipo de frutas, de árvore frutífera. Ele tinha os seus palácios, os mais lindos. Ele tinha riquezas abundantes em ouro, prata, cavalaria, gado, ovelha. Tudo que você imaginar de riqueza. Fama, pessoas vinham de longe, como a rainha de Sabá. Viajavam quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão. Ele diz assim: tudo que minha alma desejou, nada eu lhe neguei. Todo prazer que você puder imaginar, que traz dinheiro, fama, fortuna, riqueza, Salomão teve. Mesmo assim, concluiu que tudo era vaidade. Qual é a lição disso? Nenhum prazer terreno consegue preencher completamente o coração humano, porque Deus colocou no coração de todo humano, todo ser humano, a eternidade. A nossa alma jamais se satisfará com as coisas desta vida, porque nós ansiamos algo maior e melhor, que é a eternidade com Deus. Agostinho diz que o homem foi feito por Deus, e ele jamais encontrará prazer enquanto não repousar inteiramente nos braços de Deus. Você veio de Deus, você é filho de Deus, você é semelhança e imagem de Deus, e você só estará plenamente completo e pleno na presença gloriosa do Senhor. Esqueça as ilusões que o dinheiro possa trazer. Esqueça as ilusões que a fama,
que o receber like lá na internet, que isso vai te preencher. Que o dinheiro, que o casamento, que filho, eu já tenho tudo isso. Tem casamento, tenho filho, tenho neto, daqui a pouco estou tendo até bisneto. E estou incompleto. Tem um vazio em mim, não um vazio existencial, não que eu estou perdido no tempo, não, eu sei bem quem tenho crido, mas eu sei que eu só estarei pleno na santa e poderosa presença do Senhor. Paulo diz que enquanto estivermos neste corpo físico, estaremos ausentes do Senhor. Então Paulo diz, nós desejamos ardentemente não ser despido desse corpo, não que esse corpo seja o problema, mas nós desejamos ser revestido com a glória do Senhor, porque aí sim estaremos na presença completa do Senhor. O problema não está nas coisas, mas em esperar delas aquilo que somente Deus pode nos conceder. Outra reflexão de Salomão, o limite da sabedoria humana. Eclesiastes capítulo 1, versículo 18, Provérbios 9 e 10. Ele vai dizer assim, quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Que coisa depressiva, não? Você fala, então não vou aprender nada, não vou ler mais nada, não vou ler nem a Bíblia. Porque quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Meus amados, muita sabedoria, há muito enfado, diz Salomão. Porque quanto mais nós percebemos a realidade da vida, mais injustiças você vai perceber no mundo. E isso aflige a sua alma. Quem é que consegue, meu amado, aceitar com alegria as injustiças que nós vemos no dia a dia neste mundo, não só no Brasil? O Brasil é o campeão, né? Quando você vê a justiça sendo destruída, lançada na lata do lixo, quando você vê o pobre massacrado, e o injusto prevalecendo, e o réu confesso sendo liberado, sendo abertas as portas para que ele vá livre, continuar na sua impiedade, a sua alma sofre. Quando você contempla na rua o sofrimento de pessoas que estão aí à margem da sociedade, nas sarjetas da vida, isso machuca o seu coração, porque você percebe a desigualdade e a maldade do ser humano, uns com uma abundância terrível e outros aí na miséria. E quando você percebe as limitações da nossa existência, quanto mais você investigar isso, mais decepção você vai ter. Mas a verdadeira sabedoria não é apenas acumular conhecimento, mas aprender a viver diante da vontade soberana de Deus. Por isso que Salomão vai dizer, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quer ser sábio? Tema a Deus, obedeça ao Senhor. A verdadeira sabedoria vai entrar no teu coração. E mesmo com dores, e mesmo contemplando as injustiças, porque isso não vai mudar. Inclusive eu vi até uma comparação, um questionamento, né? Nessas internets da vida aí, as pessoas questionando, ora, se o Brasil hoje tem mais de 40 milhões de cristãos, é mais de 22% da população brasileira se declara cristã, por que que as coisas só pioram? Eu vou dizer para você o porquê, querido. Não é que os crentes estão ruins, não. Tem uma meia dúzia aí que não é muito bom. Mas a maioria de vocês é tudo santo, em Cristo Jesus. Por que que a gente não muda essa realidade? Meu amado, não se escandalize. Porque nem na época de Jesus, o Deus vivo, o Filho de Deus, aqui em carne e osso, Israel é uma naçãozinha minúscula. Israel continuava na sua perversidade. Pessoas que estavam ao lado de Jesus, vendo a santidade, percebendo a beleza de Cristo, a sua sabedoria infinita, a sua bondade, a sua misericórdia, acompanhando os milagres, a bondade, multiplicando pães e peixes, alimentando as multidões. Nem esse povo que estava do lado de Jesus mudou. Como é que é um brasileirozinho,
um tupiniquim que nem eu, um crentezinho meia boca, vou querer mudar a sociedade, meu irmão? Não vai mudar. E Apocalipse diz isso: continua o injusto na sua injustiça. Agora o santo continua se santificando mais e mais. Esse trem vai continuar. Esse bolo de gente rebelde está lá no Apocalipse, quando João vê uma multidão gritando: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Multidões vão seguir o anticristo, gente. Mesmo sabendo que ele é um filho do diabo, vão segui-lo. Vai continuar assim. Isso não quer dizer que o cristianismo está falhando, que Deus está falhando, que você não é um bom crente. Não, continue na sua caminhada, porque naquele dia, diz a palavra de Deus, vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. É naquele dia. É naquele dia, quando Jesus assentar no seu trono e colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Aí sim, aos bodes será dito: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas às ovelhas será dito: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Salomão ainda vai discorrer sobre a questão da ilusão do trabalho como propósito único na sua vida. Eclesiastes 2, 18 ao 23. O trabalho é uma bênção. O problema surge quando ele se torna um ídolo. Muitos sacrificam sua família, sacrificam sua saúde, sacrificam sua fé, os seus relacionamentos, para acumular conquistas na sua área de trabalho, no seu alvo principal. E tem uma frase que diz assim: nenhum sucesso compensa a derrota da família, ou o fracasso na família. Tem gente que sacrifica a própria família, até a sua fé, por conta do trabalho, e no final ele vai se decepcionar. Trabalhe com excelência, mas não faça do trabalho a sua identidade. Você não é aquilo que você faz. Até porque, se o trabalho revelasse quem somos, Brasília seria um paraíso. Brasília é uma revelação e uma decepção. A pessoa está lá cheia de pose, né? Eu sou o fulano de tal. Acima de mim não há outro. Mas a conduta é horrorosa. E o final vai revelar isso também. E por fim, Salomão vai dizer: há tempo para todas as coisas. É um texto muito conhecido de vocês, capítulo 3 de Eclesiastes, do 1 ao 8. Quando ele diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de chorar e tempo de rir. Há tempo de falar e tempo de ficar calado. Às vezes a gente confunde esse tempo, né? Tempo da gente falar, a gente fica calado. Tempo de ficar calado, a gente fala. Não é? O tempo de rir, a gente chora. O tempo de chorar, a gente ri. Às vezes a gente dá umas invertidas nisso daí. Mas Salomão diz que se você atentar para as estações de Deus, tudo ele planejou no seu devido tempo, para a sua devida glória, ao seu santo nome. A sabedoria consiste em discernir as estações da vida. Nem tudo acontece quando queremos, mas quando Deus trabalha em cada situação. Tem coisas que nós queremos que, se Deus nos concedesse, seria para a nossa destruição. Sim ou não? A oração que você faz, pedidos que você faz, que Deus não atende por misericórdia. Ele é tão bom que ele te fala: não. Para de ser bobo, que isso aí vai te destruir. Mas eu fico toda apavorada: mas Deus não quis me dar, e não quis me dar agora. Mas o meu relógio não é o de Deus. Deus diz através de Isaías: assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos.
Deus, Ele contempla o todo, do começo, meio e fim. Eu mal conheço e mal contemplo o começo. Não sei o que vem no meio, muito menos como é que vai terminar. Portanto, confie na vontade soberana do Senhor. Está demorando? Espere. É um tempo de do trabalhar de Deus na minha vida, ensinando-me que a vida não é estralar de dedos, porque nós vivemos na era da tecnologia, tudo avançado, tudo muito rápido. Hoje você com uma teclada, você consegue falar com um camarada lá no Japão. Mais antigamente, me levava meses até chegar uma cartinha lá no Japão. Eu sou do tempo da carta ainda, olha que coisa, meu Deus. Eu sou um dinossauro. Mamãe e nós, a criançada, que eram só 14 filhos, ficávamos lá esperando, né? Chegar uma cartinha de um dos nossos irmãos que estava em outro estado do país. Meu Deus, parecia o fim do mundo, que ele estava aqui em São Paulo, do meu lado de Minas Gerais, eu não sabia. Mas enfim, nós aguardávamos semana para chegar uma cartinha. E quando chegava era uma alegria. E mamãe até tremendo para abrir aquela carta. Será que a notícia é boa ou é ruim? Hoje não. Tudo muito rápido. Aí você vai para diante de Deus e faz um pedido todo crente, né? Todo poderoso, eu declaro. Inclusive eu vi um irmão, e ele é até advogado, eu fiquei espantado ele usar aquela expressão tão horrorosa. Eu decreto, Deus. Falei, decreta? Jesus, um decreto segundo a lei, só uma alta autoridade pode expedir um decreto, sim ou não? O governador, o prefeito da cidade, eles emitem um decreto e cabe a nós cumprir, né? Agora eu estou decretando para quem? Para o Todo-Poderoso. Eu decreto ao Senhor essa bênção. Fala, está repreendido, meu irmão. Seu decreto não vale nada, não. Jesus olha e balança a cabeça, tadinho. Vou atender por misericórdia. Mas não é nada disso. É o tempo dele, é a vontade dele, é o modo dele. Ele sabe o que é melhor para você. Segundo a sua grandeza e misericórdia, Ele pode te atender com um sim ou também com um não. E não adianta fazer biquinho, tem que agradecer, obrigado Senhor pelo não, porque se o Senhor tivesse dito sim, poderia eu estar hoje perdido por aí, mas o Senhor usou de misericórdia, me disse um baita do não, e eu aceito para a glória do teu nome, amém? Muito tenho a vos dizer, mas o tempo não permite. Vou encerrar por aqui, eu tenho uma carta enorme aqui para ler ainda, mas o tempo está acabando, né? Glória a Deus. Vocês já estão cansados? Estão, né? Ah, tá. Tá que eu acredito. Estão doidos para dar as costas. Eu vou terminar. Capítulo 12, o último capítulo do livro de Eclesiastes. Depois você lê esse Eclesiastes, gente. É lindo. Eu gosto de ler ele uma vez por mês, pelo menos. Oh, meu Deus, a gente aprende tanta coisa. A gente fala, meu Deus, onde é que eu estava? Minha cabeça pensando bobagem, olha o caminho aqui a seguir. No capítulo 12, no versículo 13, ele vai dizer o seguinte, aqui termina meu relato, não meu, de Salomão. Esta é minha conclusão dele. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Que final forte, né? Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque esse é o dever de todos. Tem para onde correr, Valdir? Não tem. Corra para os braços de Jesus. E ele também no provérbio, lá em Provérbios 1:7, ele vai dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Só um tolo, meu irmão, e hoje nós estamos com um país permeado por tolos metidos a sábios, né? Você já viu que as pessoas são sábias no sentido secular da vida? Sim, não estou menosprezando isso, mas em relação à sabedoria de Deus, todo ser humano é um tolo. Mas esse sábio segundo o mundo, eles se acham
grandes demais para reconhecer o senhorio de Cristo. Quando alguém menciona Jesus, eles falam, bom, isso aí é uma questão de religião, né? Nem vamos entrar nisso. Ô tolo, é o dever de todos temer a Deus, guardar os seus mandamentos. E digo mais, isso é privilégio, é a honra para você, para mim, meu amado, ter a revelação de Deus, ter Cristo no seu coração, ter o Espírito Santo te direcionando. Isso é honra para nós. Aí a gente pergunta para o cidadão, você quer aceitar Jesus? Quase que pedindo para ele. Aí ele todo arrogante, eu não, minha religião é outra. Aliás, nem religião eu tenho. Ô papai, abençoa essa alma, porque só a misericórdia de Deus, irmão. Portanto, queridos, fiquemos então com a conclusão do homem, sim ou não? Qual que é? Quem é que está falando aqui? Tem um ali que está acertando tudinho. Tema a Deus, queridos. Obedeça a sua palavra. E o seu fim será glorioso na presença do Senhor. Deus te abençoe em Cristo Jesus.